Olá! Hoje vamos conversar sobre os chakras, um assunto já conhecido, mas que gera bastante controvérsia. Os conceitos que eu utilizo são aqueles que me pareceram mais consistentes entre todas as fontes que eu estudei. Como a Neide Marconari, sintetizadora do sistema dos florais de Saint-Germain, associou os chakras aos raios divinos que se manifestam nos florais, podemos escolher os florais em função dos chakras em que eles atuam. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda ou disco. Os chakras são pontos de energia ou centros de forças específicos que fazem parte do corpo bioenergético, pulsando na superfície do corpo etérico, absorvendo preferencialmente uma determinada gama de radiação correspondente a uma determinada cor. Eles constantemente absorvem forças dos mundos superiores e as arremessam ao corpo físico. Ao mesmo tempo, irradiam as forças absorvidas para os demais corpos sutis do ser. Os chakras principais dão a impressão de cálices de flores e são ligados por uma espécie de haste com determinados pontos da coluna vertebral. Eles se ligam entre si e aos demais chakras secundários através de canais de energia, denominados meridianos ou nadis, e é através deles que o corpo etérico se manifesta mais intensamente no corpo físico. O ponto de encontro dos meridianos ou nadis, onde os chakras principais se situam, forma um plexo energético, assim como no corpo físico se forma um plexo no encontro de nervos. Existem inúmeros chakras, mas 7 são os mais conhecidos, e estão assim nomeados e sequenciados. O primeiro chakra básico, da raiz ou da sobrevivência. O segundo chakra sacral. O terceiro chakra do plexo solar ou suprarrenal. O quarto chakra cardíaco. O quinto chakra laríngeo ou da garganta ou da criatividade. O sexto chakra frontal, do terceiro olho ou do ágina, e o sétimo chakra coronário ou da coroa. Alguns sistemas trabalham com o chakra esplênico em vez do chakra sacral. Outros dão o nome de umbilical ao chakra do plexo solar. Os chakras básicos, que é o primeiro, o sacral, que é o segundo, e do plexo solar, que é o terceiro, e cardíaco, que é o quarto, são também chamados de chakras inferiores. E o chakra laríngeo, que é o quinto, o frontal, que é o sexto, e o coronário, que é o sétimo, são chamados de chakras superiores. O número de pétalas dos chakras aumenta do primeiro, que possui 4 pétalas, ao sétimo, que possui 972 pétalas, sendo conhecido como o chakra das 1000 pétalas. Quanto maior o número de pétalas, mais elevada a frequência do chakra. A corrente celeste e as energias que resultam dos pensamentos abrem caminho de cima para baixo rumo ao primeiro chakra e é chamada de caminho da manifestação. A corrente de energia da Terra que parte em direção ao sétimo chakra é chamada de caminho da liberação. Se os chakras não estão totalmente equilibrados para que essas correntes possam fluir entre eles, podem surgir complicações. Certas atitudes mentais e emocionais, assim como traumas físicos, podem desestabilizar os chakras, causando seu bloqueio por falta ou excesso de energia, ou ainda podem provocar o desalinhamento dos chakras. Esse desalinhamento não é físico, podendo ser comparado a uma nota desafinada numa escala musical. Cada chakra
coordena e reflete a anatomia e a saúde física, mental, emocional e espiritual do indivíduo, pelo que podem ser utilizados para diagnosticar problemas. As doenças são sintomas da desestabilização ou bloqueio dos chakras. Aos chakras podem ser associados elementos, as cores do arco-íris, sons, glândulas, órgãos, sentimentos, patologias e outros. A associação dos raios divinos aos chakras foi feita pela Neide Margonari com base nas expressões qualidades da divindade suprema, que cada um dos raios divinos estimula ou traz, e não pela cor ou sequência dos raios ou dos chakras. No tarô dos florais de Saint-Germain, você distingue o raio divino principal pela cor do japamala e o chakra pelo símbolo inscrito no meru. Com a associação feita pela Neide, percebe-se que alguns florais atuam em mais de um chakra. Outros ainda trabalham com todos os chakras, seja porque consta do texto do próprio floral, seja em função dos raios divinos que neles atuam. Ao escolher os florais, você deve pautar mais nos chakras se os impulsos que estão gerando desequilíbrio estão mais associados aos impulsos da personalidade, que correspondem aos sentimentos e emoções. E deve pautar mais nos raios divinos, se eles estão mais associados aos impulsos da alma, à intenção. Para você que já está vivendo o seu desenho humano e conscientizando-se dos seus 9 centros, pode adaptar as associações feitas pela Neide Margonari com relação aos chakras, associando o terceiro raio rosa ao centro G, que é o centro de amor e direção, o 11º raio pêssego ao centro do coração e o 8º raio água marinha ao centro esplênico. No livro do Tarô dos Florais de Saint-Germain, você pode encontrar mais informações sobre cada um dos chakras e sobre os florais que neles atuam. Nos vemos no próximo episódio.